Nesta manhã de domingo, vivenciando o 12º domingo do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 23 a 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, pronunciai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, chegamos ao 12º domingo do tempo comum. O tempo comum é sempre esse tempo para aprendermos com Jesus. E Jesus, por 3 vezes no Evangelho de hoje, diz a seus discípulos e a cada um de nós: não tenhais medo. Poderíamos fazer uma pergunta. Quando se trata do Evangelho, quando se trata de Deus, qual é o nosso medo? De que você tem medo? Ter medo, às vezes, é bom, mas viver apavorado, isso não é bom. Quer dizer, os extremos não funcionam, não é verdade? Quando nós não temos medo de nada, podemos sair por aí, causar um acidente, inclusive a morte. Ou quando temos medo de tudo, nem queremos sair de casa, nem queremos sair do quarto. A declaração de Jesus a cada um de nós no dia de hoje é: não tenhais medo. Medo de quê? Medo de testemunhá-lo. Medo de anunciar que o reino de Deus se faz presente. Medo de anunciar que Jesus está vivo e presente no meio de nós. Não podemos ter medo de sermos verdadeiras testemunhas de Jesus, o Cristo. É o que Jesus nos diz no Evangelho de hoje. Aquele que se declarar em meu favor, aquele que der testemunho de mim,
eu também darei testemunho dele diante do meu Pai. Queridos ouvintes, o convite de Jesus a cada um de nós é este: para não termos medo de nos tornarmos discípulos, aprender com Jesus o que significa realmente ser discípulo e, claro, o que significa realmente ser missionário. Não tenhamos medo de experimentar esse Cristo vivo e presente no meio de nós. Nós podemos ter medo das coisas do mundo. Claro que nós temos medo da violência. Claro que nós temos medo de sermos assaltados, roubados, e por isso cada vez mais os muros altos, grade nas casas, quase que vivemos em uma prisão domiciliar, né? Temos medo de muitas coisas. Claro que ficamos com medo da doença, ficamos com medo de perder aquilo que temos medo de não ter o que comer, de não ter dinheiro para pagar as contas, de perder o emprego nesse tempo difícil em que vivemos. Temos medo de muitas outras coisas, mas o alento de Jesus a cada um de nós no dia de hoje: não tenhais medo, principalmente daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não tenhais medo de ser discípulo, de ser missionário, de anunciar o Evangelho. Jesus diz em outra passagem que perseguiram os profetas e os apóstolos também seriam perseguidos. E disse Jesus um dia: alegrai-vos e exultai, se vocês forem perseguidos, injuriados por causa de mim, disse Jesus. Alegrai-vos, porque a vossa recompensa será grande no céu. Jesus vem nos ensinando a não nos apegarmos às coisas do mundo. Outro dia falava do tesouro, a juntar tesouro na eternidade, não tesouros nesta terra. É isto. Não ter medo daqueles que matam o corpo. Os pardais, disse Jesus outro dia, os pássaros no geral não plantam, não colhem, e o Deus bondoso providencia o alimento todos os dias. Precisamos nos preocupar com o hoje, com aqui e agora, mas não ter medo. Vamos anunciar Jesus, ainda que seja para uma pessoa, mas vamos cumprir o nosso papel. Vamos ser discípulos aprendendo com Jesus, mas também sermos missionários, levando aquilo que nós aprendemos a outras pessoas. Não interessa se o outro vai acolher ou não. O que nós precisamos é levar esta palavra aos outros. Não depende de nós o germinar da semente, o crescer. O que depende de nós, sim, é prepararmos a terra e plantar esta semente. Nós somos mais do que pardais, nos lembra Jesus. Nós valemos mais do que os pássaros dos céus, porque nós somos filhos no Filho. Quando fomos batizados, nos tornamos filhos de Deus. Começamos a fazer parte desta grande família
chamada família cristã. E por isso, mais uma vez, não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. O que Jesus diz ainda, que tudo será revelado. Quem faz o mal, um dia vai aparecer o mal que fez. E quem faz o bem, que é injustiçado, que é caluniado, às vezes até condenado, isso também vai aparecer. Dar tempo ao tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. Então, peçamos ao Senhor que nos ajude a termos paciência e perseverança, como nos ensina Santa Mônica. Mas acolhamos este reforço de Jesus a cada um de nós no dia de hoje. Não tenhais medo dos homens, dos que matam o corpo, não tenhais medo, porque vós valeis muito mais do que os pardais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.